Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, trazendo mais um guia tático da Série B, dessa vez para falar sobre esse esporte do Anderson Moreira, que foi com muitas mudanças encarar a equipe do Atlético Goianiense. Empatou contra o Atlético Goianiense em 0-0 na Ilha do Retiro, que estava lotada, aguardando a recuperação do Leão. O resultado não foi tão bom assim, mas vou falar nesse vídeo sobre as mudanças do Anderson. Foi um esporte que teve muitas alterações na estrutura da equipe, saindo ali da linha de 3 atacantes, colocando 4 homens no meio de campo. Vou tentar trazer da melhor maneira um pouquinho como o esporte se comportou em campo num bom jogo do esporte. Inclusive, acredito que essa formação pode ser utilizada contra o Vitória, por exemplo, na próxima rodada. Então, bora lá. Antes, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, para você se inscrever no canal, compartilhar esse link porque ajuda demais também aqui no crescimento do meu trabalho para chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos no YouTube. Tinha um bom tempo que eu não fazia nenhum vídeo falando sobre guia tático, mas bora lá falar sobre esse esporte, que na escalação já surpreendeu. Já se aguardava o Jordan realmente começando no gol, mas não se aguardava um Rosales na lateral direita, se aguardava muito mais o Everton começando por ali. Foi com o Rosales, foi com o Thierry e o Chico. Novamente a defesa do esporte desfalcada, não contou com o Sabino, foi com o Chico, Filipinho na lateral esquerda, meio de campo, aí sim. Foi a grande surpresa do esporte, tentando de fato pegar como um elemento novo de surpresa a equipe do Atlético Goianiense, colocando 4 homens no meio de campo. Um deles era o Fábio Matheus, o outro era o Fabinho, além do Felipe e do Jorginho. O ataque que começou com o Diego Souza e começou com o Edinho. Esses foram os 11 iniciais do esporte em campo. No papel, dessa forma desenhado, só que nem sempre assim se comportou a equipe. Na verdade, basicamente aquilo foi no papel. Como é que o esporte jogou sem a bola diante do Atlético Goianiense? Muitas vezes num 4-5-1, como você acompanha aqui abaixo, tendo a linha de 4, né, lá atrás, com os laterais, os zagueiros, meio de campo com o Felipe sendo o cara do meio de campo central, né, o volante central. Você tinha o Fabinho um pouco mais aberto pelo lado direito, o Fábio Matheus um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. No corredor esquerdo se tinha o Jorginho, no corredor direito se tinha o Edinho, e no comando do ataque, sem nenhum dever de marcação, se tinha um pouco mais avançado o Diego Souza. Era uma marcação que normalmente o esporte fazia quando era um pouco mais baixa. Uma outra forma de marcar do esporte era um 4-1, né, com o Felipe sendo esse cara da sobra, o Felipe sendo o homem entre a linha dos zagueiros e a linha dos jogadores de meio de campo um pouco mais à frente. Uma outra forma de se defender do esporte foi um tradicional 4-4-2, com o Edinho um pouco mais avançado em alguns momentos. O Edinho avançando, o Fabinho fazia esse corredor direito, o Jorginho seguia ali no corredor esquerdo, o Fábio Matheus e o Felipe centralizados. Uma outra forma também dentro desse 4-4-2 era de um Jorginho avançando e colando ali no Diego Souza, e o Edinho fazendo o corredor direito, o Fábio Matheus fazendo o corredor esquerdo. Já era numa marcação um pouco mais média do esporte, subindo um pouco mais. Uma outra forma de marcar do esporte era um 4-3-3, aí eram em pouquíssimos momentos em que o esporte subiu um pouco mais a marcação, na saída de bola, no tiro de meta do Atlético, com o Diego Souza centralizado, o Jorginho pelo lado esquerdo, o Edinho pelo lado direito, os 3 volantes na linha do meio de campo e um pouco mais atrás os 4 homens da defesa. Basicamente foram essas formas que o esporte terminou se defendendo em campo. Eu sempre peço, você que está acompanhando aqui, conseguir identificar uma outra forma, uma outra movimentação, também deixa aqui nos comentários, que é super válido isso. Também deixa aqui nos comentários o que você achou do esporte com essa nova formação, com esses 4 homens do meio de campo. Bora partir agora para um jogo do esporte com a bola, do esporte no ataque. Se tinha essa estrutura em alguns momentos, em muitos momentos do primeiro tempo principalmente, o Fabinho era o cara do lado direito, cobrindo a saída do Rosales. Do lado esquerdo se tinha o Chico cobrindo a subida do Filipinho, e o Thierry como o zagueiro central. Um pouco mais à frente no meio de campo, o Felipe, o Fábio Matheus, Felipe pelo lado direito, Fábio Matheus pelo lado esquerdo. Felipe, já trazendo uma outra arte aqui para vocês. O Felipe
tendo muita interação com o Rosales, que chegava ao fundo com alguma frequência, tendo interação com o Edinho também. O Fábio Matheus já tinha interação com o Filipinho e também com o Jorginho. O Sport teve muita dificuldade para encontrar o Diego Souza na área adversária, né? Não teve tanto contato assim, não teve tanta... O Diego Souza, de fato, ficou muito nulo durante todo o confronto até a saída dele para a entrada do Love. Trazendo outras movimentações que eu quero destacar aqui desse Sport, Filipinho sempre com muita liberdade pelo corredor esquerdo, em alguns momentos até mais do que o Rosales, que tinha também liberdade pelo lado direito. O Jorginho sempre movimentando bastante, saindo dessa zona de frente para a área, para também ser uma opção de passe um pouco mais atrás e tentar pensar o jogo também do Sport um pouquinho mais de trás. Diego Souza cravado na área, Fábio Matheus e Felipe sendo importantes para a construção do Sport, também aí com a bola no pé. Se teve uma outra configuração, e aí já de um Sport no segundo tempo, se lançando um pouco mais à frente, ainda sem as alterações. Atrás realmente só o Thierry e o Chico, o Felipe e o Fábio Matheus seguiam ali numa mesma linha um pouco mais à frente, só que o Fabinho começou a subir mais. O Fabinho ele já não tinha mais tanta preocupação de apenas cobrir as costas do Rosales e também subia ao ataque. Rosales seguia um pouco mais à frente, Edinho já era um sinal de que o Sport se lançaria à frente nos próximos minutos ainda mais. O empate não era bom para o Sport, como não foi de fato, né? Seguia aí dentro com os nomes que estavam em campo, os iniciais, mas com o Sport que já dava sinal que iria se lançar à frente, e tiveram as alterações do Enderson Moreira. Fabrício Daniel entrou, Fabrício Daniel entrou no lugar do Felipe, o Love entrou no lugar do Diego Souza, o Wanderson entrou no lugar do Fábio Matheus, o Labandeira no lugar do Edinho. As mudanças do Sport realmente dentro da linha de frente, fazendo com que o Sport se lançasse ainda mais. Cedeu algum espaço para o Atlético tentar contra-ataques, mas era necessidade de um Sport buscar os 3 pontos. Pelo meio, se tinha o Fabrício Daniel colado com o Love, às vezes saindo também, movimentando. Era um Sport que na reta final não teve tanto equilíbrio, não teve tanta organização, mas o Fabrício Daniel ficava um pouco mais no centro, ao lado do Love, o Wanderson pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda, Natan também entrou, o Natan também entrou no lugar do Filipinho, na lateral esquerda, Labandeira pelo lado direito, onde normalmente fica ali o Edinho, onde ficou o Edinho no jogo, Jorginho seguindo por ali, Fabinho também muito ofensivo. Na reta final foi um Sport que teve uma postura realmente de se lançar no segundo tempo como um todo. Foi um Sport que tentou se lançar, mas as estruturas do Sport para esse jogo foram essas, né? Desde a parte defensiva lá, com um 4-1-4-1 ou 4-5-1, tendo o Diego Souza apenas o único homem que não marcava. Tiveram boas partidas, tiveram bons jogos, atuações individuais nessa partida do Sport. O Chico não comprometeu, apesar de ter alguns lances ali que ele quase comprometeu, mas não comprometeu. Se teve um Thierry sólido como sempre, a dupla de zaga do Sport não trabalhou tanto assim. As laterais subiram bastante, apoiaram bastante. A gente pode até medir o que eles conseguiram contribuir ao subir, né? Tanto o Rosales como o Filipinho principalmente, mas eles tentaram. Meio de campo se teve um Felipe muito ativo, se teve um Fábio Matheus tentando pelo menos, se movimentando bastante, Jorginho um jogo abaixo, Diego Souza um jogo nulo, o Love entrou no final e até teve uma boa jogada, Fabrício Daniel pouco tempo para jogar, Wanderson menos ainda, assim como o Labandeira, mas foi um Sport que teve uma entrega em campo e dava para perceber também na reação da torcida do Sport. Alguns criticaram, alguns vaiaram, um clima de muita tensão na Ilha do Retiro, mas na minha opinião as mudanças do Enderson Moreira foram muito válidas. Acredito que ele pode utilizar contra o Vitória na próxima rodada, inclusive acredito que pode ser um Sport que pode utilizar novamente 4 homens no meio de campo. No próxima rodada o Sport conta com o retorno de Sabino, tem também ali a questão do Alan Ruiz que pode ser importante para essa reta final, mas é isso. Queria mais trazer de fato essas estruturas do Sport em campo, tanto com a bola como sem a bola também. Queria que você deixasse a sua participação aqui abaixo. O que você acredita que pode ser importante para o Sport fazer dentro dessa reta final aí de 2 últimos jogos? Ainda tem que contar com os adversários também. O Sport que não depende apenas de si
pelo acesso. Deixa aqui nos comentários o que você acredita para essa reta final da Série B, se o Sport sobe ou não, se você gostou das mudanças do Henderson ou não. Eu vou ficando por aqui, mas peço, deixa o like se você gostou, compartilha esse link porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.